E aí pessoal, tudo tranquilo? Nesse vídeo vamos continuar o desenvolvimento da aplicação de simulação de entrevistas usando o GPT da OpenAI como entrevistador. Nessa aplicação, o candidato selecionará uma vaga real de emprego e o GPT fará uma série de perguntas conforme os requisitos e, por fim, enviará um feedback ao entrevistado. Assim você aprenderá todos os detalhes de integração com o software com a inteligência artificial da OpenAI. Nesse vídeo nós vamos continuar com o desenvolvimento das telas da nossa aplicação e agora iremos desenvolver a tela de detalhes de uma vaga. Vale lembrar que o link para essa playlist com todos os vídeos publicados até o momento está na descrição do vídeo, assim como o link para o repositório com o código-fonte. Então, bora programar? Então, tranquilo. Com isso a gente já tem a listagem pronta, né? Acho que é isso, exatamente. Com isso a gente já tem a listagem pronta. Agora a gente tem que ir para a página de detalhes de um job. Então, na página de detalhes do job, como é que a gente vai fazer? Vamos primeiro aqui na parte de views e nós vamos criar um novo método. Tá? Então vamos criar aqui um def detail job. Precisa receber uma request e a gente vai receber uma informação chamada PK, que é qual é o ID do job que eu quero buscar. Então, primeiramente, eu preciso buscar esse job específico. Então, para isso, a gente vai importar aqui do Django Shortcuts uma função chamada getObject_404. O que ele faz? Ele vai buscar um objeto, se ele encontrar, ele retorna o objeto, senão ele lança aí um erro de 404, né? Página não encontrada. Então, vou criar uma variável chamada job, que vai ser igual ao meu getObject_404. Digo qual o modelo que eu estou buscando, é o modelo job, que eu já importei ali em cima. E coloco aqui pk, né? Como é que ele vai fazer essa busca? pk igual a pk. Então, ele vai buscar aqui a primary key do job, que seja igual a essa primary key que eu estou recebendo como parâmetro. Por fim, faço aqui um return, render. O que eu vou renderizar, né? Eu vou passar aqui primeiro a request. O template ele vai estar dentro de jobs barra details. Details, vou colocar no plural aqui mesmo, details job. Details.html. E o meu context, né? Que é aqui um dicionário. Vou passar também um page title, que vai ser igual ao meu job.title. E vou passar também aqui um job, que é o próprio job. Beleza? E aí a gente pode partir para o nosso template, né? Primeiro, na verdade, vamos criar a rota, né? Então, vamos aqui em urls.py. Aqui nós vamos colocar um novo path. A rota que eu quero buscar, né, que eu estou esperando, é uma rota que vai ter uma variável na rota. Então, vai ser /jobs alguma coisa, né? Algum número. 1, 2, 3, que vai ser o ID da vaga que eu estou querendo buscar. E aí, para definir qual é uma variável, a gente coloca entre maior que e menor que. Aqui dentro eu digo que é uma variável do tipo inteiro, que eu vou chamar de pk, que é justamente o parâmetro que eu recebo aqui dentro da minha view, tá? Aqui, posso colocar aqui uma barra no final, mas não é obrigatório. Eu vou dizer qual é a view details job. Então, details job. E dou um name para ele, que é o name details. Beleza? Então, só para a gente conseguir ver isso funcionando, aqui dentro de templates e jobs, vou criar um novo arquivo chamado details.html. Opa, botei só HTML. Rename HTML. Então, vou colocar aqui só um H1. E aqui eu vou dizer o page underline title. Beleza. A aplicação está rodando. Agora, se eu acessar aqui jobs /100, por exemplo, vai dar um page not found, né? Não existe essa página aqui. Mas se eu fizer um page jobs /1, deixa eu ver, ele não encontrou ninguém também. Porque... tá, deixa eu ver aqui. Int pk. Será que não existe objeto com ID 1? Vamos ver aqui quais são os jobs que eu tenho cadastrados. Jobs. Eu tenho um job de ID 3 e de ID 2, na verdade. O 2 vai vir aqui, ó, desenvolvedor backend de Python. E o 3 vai vir aquele que eu tinha cadastrado, né, com um monte de informação. Então, beleza. Vamos trabalhar agora nessa página de detalhes, né? Só que o seguinte, primeira coisa é que muita informação dessa página de detalhes vai ser igual à informação da página de lista, né? Porque a gente vai precisar desse mesmo cabeçalho, a gente vai precisar aqui desse mesmo conteúdo aqui na parte do main, o mesmo footer, muita coisa vai ser parecida, então a gente não quer ter que repetir código. Então a gente pode trabalhar aqui com herança de templates.
Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou criar uma app só para centralizar isso, tá? Então, vou parar aqui o servidor. Vou digitar aqui Python, manage.py, start app. Eu vou chamar essa app de core. Ela vai ter coisas que são comuns em toda a aplicação. Aqui dentro de core, eu vou criar um novo arquivo, uma nova pasta chamada templates. E dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo chamado base.html, que eu vou ter o meu template base. Então, aqui dentro, eu vou pegar todo aquele meu conteúdo de lista, né, do meu list.html, e vou colocar aqui dentro. E eu vou deixar aqui somente o que é comum para todo mundo, tá? O que é comum para todo mundo? Essa parte de doctype, esse head, isso aqui vai ser igual. Esse style não, esse style é específico da página de listagem. Então eu vou tirar. Só que eu quero poder injetar, a partir dos templates filhos, um estilo HTML aqui dentro, não um estilo CSS, na verdade. Então eu crio um bloco. Então eu coloco aqui, ó, chaves por cento. Eu chamo esse um block. Eu vou chamar esse bloco de styles. E eu coloco aqui também um end block styles. Tá? Então eu criei um bloco que é onde eu vou poder injetar código a partir dos templates filhos. Essa parte aqui vai ser a mesma para todo mundo. O que vai mudar? Aqui dentro, né? Dentro dessa div container. Então, essa div container é onde eu vou ter o conteúdo específico de cada uma das páginas filhas. Então, eu vou tirar todo esse conteúdo aqui. E vou criar um outro bloco. Block. Vou chamar de content. E aqui coloco o end block content. Beleza. Acho que é isso. Agora, olha só, na lista, o que eu vou fazer? Aqui na lista, logo no começo, eu vou colocar um código aqui do Django Templates chamado extends, que eu estou dizendo que eu estou estendendo um determinado template, estou fazendo uma herança de templates aqui. Eu vou dizer que eu estou estendendo o template base.html. E aí, você está gostando do que viu até agora? Se você quer se especializar ainda mais em desenvolvimento back-end, a Trinove é o lugar ideal para você. Somos uma escola especializada em formar desenvolvedores, possuímos mais de 15 anos de experiência no mercado e já formamos mais de 200 mil alunos. Em nosso portal você encontra informações sobre as principais linguagens e tecnologias e falamos de uma maneira muito mais completa sobre todos os assuntos que você está vendo nesse vídeo. Então clique no link na descrição e faça já a sua matrícula. E aí tudo aquilo que não é comum, né, o que não já existe dentro desse template base, eu vou tirar. Então, por exemplo, esse doctype aqui, esse title eu não preciso. Então eu posso apagar esse head aqui também. Esse body também não preciso, ele já está lá. Esse nav também não. Esse main, esse section e esse container também não preciso. Só preciso do H1 e dessa div aqui. Né? Esse restante também eu posso apagar. E todo o resto. Então eu vou ficar só com isso aqui, né? Então deixa eu só indentar esse código. Beleza. E aí agora eu só preciso dizer onde é que tem que injetar cada uma das coisas. Então, por exemplo, esse estilo ele tem que ser colocado dentro daquele bloco styles, né? Então aqui eu coloco o block, digo qual é o nome do bloco, styles, e aqui no final, depois do style, eu coloco o meu end block. Então, end block styles. Esse outro conteúdo ele vai dentro daquele bloco content, né? Então, eu coloco aqui block content e no final fecho o meu block content. Salvei, vamos ver se isso aqui vai permanecer igual. Se eu vim aqui para a lista de vagas, a aplicação não está rodando. Python, manage.py, run server. Aqui ele deu um erro no block, deixa eu ver. Não, no lista, aqui não é block, aqui é end block. Pronto. Ele está dizendo que esse base HTML não existe. Por quê? Porque eu criei a app, mas não coloquei ela dentro da minha lista de apps instaladas, né? Então vamos aqui em setup, settings.py, lá no começo. Vamos aqui, colocar o meu core.apps.core config. Aqui é core. Pronto.
E agora sim. Aí veja que continua igual, né? Não mudou nada. Beleza? Então agora vamos trabalhar de fato em uma vaga específica, né? Eu vou abrir aqui o desenvolvedor back-end de Python para a gente poder trabalhar nele. Então aqui na página de Details é onde a gente vai fazer todo o conteúdo da página de detalhes. Ela é mais simples, né? Então, primeiro eu preciso dizer que eu vou estender aqui do template base.html, extends. Vou definir o meu bloco de conteúdo. Então, block content. Vou colocar aqui o meu end block. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiramente um H1 com o meu page title, depois um traço e aí o nível da vaga, né? Então eu coloco aqui um job.getLevelDisplay. Salvei. Vamos ver como é que isso aqui ficou. Tá aí, desenvolvedor back-end Python, Júnior, né? Depois desse H1, a gente vai colocar uma div. E dentro dessa div eu vou exibir as skills, né? Então eu vou fazer um for. Então eu coloco aqui um for skill in job.skills.all. Faço também o meu end for. E aqui eu vou colocar um span com as classes badge e também o text bg primary. E dentro desse span eu coloco aqui o meu skill.title. Vamos ver como é que ficou. Tá aqui as minhas badges de skills, né? Depois dessas skills eu vou colocar a descrição. Então eu vou criar aqui um H2 com a classe mt3 e o texto descrição. Depois aqui eu vou colocar uma tag p com o meu job.description. Então vamos ver aqui, atualizar. Tá aqui, veio a descrição, mas tá vendo que ela tá toda junta? No cadastro, essa descrição ela tem alguns enters, tá vendo? Tem enter aqui, tem enter aqui. Só que o HTML não vai conseguir pegar esses enters, né? Então eu tenho que substituir aonde tiver enter, ou seja, onde tiver /n, por uma tag br. E aí o próprio Django ele já tem uma maneira de fazer isso através de filtros. Então eu coloco aqui um caractere de pipe e depois o filtro que eu quero utilizar, que é o line breaks br. Se eu voltar e atualizar, agora sim, tá as quebras de linha certinho. Beleza, depois eu vou ter aqui um outro H2 com a classe mt3, onde eu vou ter os requisitos, né, os requisitos da vaga. Por enquanto eu vou colocar isso dentro de uma tag p, tá? Mas depois a gente vai mudar. Onde eu vou colocar o meu job requirements. Salvei. Tá aqui os requisitos da vaga. Posso até colocar também aqui um line breaks br, é só para a gente ter a quebra de linha certinho. E por fim, a gente vai ter aqui outro H2 com a classe mt3 com as responsabilidades. Uma tag p, job, e aí eu não lembro como é que escreve isso, né? Então deixa eu pegar lá no modelos, dar só um Ctrl Z, Ctrl V, responsibilities, então job.responsibilities. Vou colocar também aqui o line breaks br. Beleza. E por fim eu quero ter um botão, né? Então eu vou colocar aqui uma tag A com um btn success com o texto simular entrevista. Então se eu voltar aqui no HTML, beleza, daqui é o nosso botão, né? Agora a gente precisa fazer só alguns ajustes, né? Antes da gente ir para a parte de entrevista de fato, eu quero fazer aqui alguns ajustes. Primeiro, ajustar a questão dos links, né? Tá vendo que não tem nenhum link aqui funcionando de fato dentro da página. Se eu clicar nesses detalhes aqui, não vai para lugar nenhum. E também eu quero que isso aqui seja uma lista não ordenada, tá? Eu quero que tenha os pontinhos aqui certinho. Então vamos lá. Então primeiro vamos ajeitar os links, né? Então vamos lá no nosso base.html que está aqui dentro de core.
templates base.html. Então, eu quero que esse link aqui, que tem a nossa logo, ele direcione já para a página de listagem de vagas, né? Só que é o seguinte, no Django a gente não vai colocar os links diretos, né? Como um barra, por exemplo, jobs, diretamente assim. A gente vai utilizar o próprio Django para gerar essas URLs de forma dinâmica, com base no nosso arquivo de URLs. Então, para isso a gente utiliza aqui, ó, entre chaves, porcentagem, né? O URL, depois eu coloco aqui entre aspas simples, qual o nome dessa URL. Então, a gente quer a URL que está dentro do app de jobs, então jobs, que tem um name list. Então, por isso que a gente tem esse app name aqui. A gente vai colocar o app name, jobs, dois pontos, o name da própria rota, list. Então, aqui a gente coloca jobs, dois pontos, list. Salvei. Voltando aqui na página HTML. Se eu atualizar, esse link aqui já vai funcionar. Veja, então ele já está indo para a listagem de vagas. Agora eu quero que essa página de detalhes leve para os detalhes específicos dessa vaga, né? Então, voltando aqui no HTML, a gente vai lá no nosso arquivo, que está em jobs, templates, jobs, list.html. Então, aqui nesse detalhes, né, nesse botão de detalhes, a gente também vai colocar aqui no do Django, né, uma template tag do Django, URL, entre aspas simples, eu quero jobs, e aqui a gente tem a URL details, né? Então, dois pontos, details. Só que essa URL recebe um parâmetro, que é o parâmetro pk. Então, aqui, ó, depois de colocar o nome da URL, coloco um espaço, eu digo qual o nome da variável, é a variável pk, então, pk, igual a job.pk, né? O job que eu estou iterando no momento, pegando a primary key dele. Salvei, já atualizou aqui. Se eu voltar para nossa página, atualizar, se eu vir aqui em detalhes, ele já vem para detalhes da vaga do desenvolvedor back-end Python Júnior. Se eu ver para essa outra vaga aqui, vem certinho, né? Então, beleza. Essa listagem, né, esses links já estão funcionando, só que eu quero corrigir isso aqui, né? Eu quero que isso aqui seja uma lista não ordenada, né? Tem uns pontinhos aqui. Para isso, a gente vai ter que trabalhar um pouco no modelo, tá? Porque é o seguinte, na nossa página de detalhes, o que é isso aqui? Isso aqui é um texto, né? Então, eu quero quebrar esse texto nas quebras de linhas e tratar isso aqui como uma lista de strings. Eu não consigo fazer isso através do template. Até daria, eu teria que criar um filtro customizado, mas isso daria muito mais trabalho. É mais simples eu simplesmente criar no modelo um método que me retorne esse dado já tratado. Então eu posso vir aqui, ó, em Models, da minha app de Jobs. Dentro da minha classe Job, né, do meu modelo Job, a gente vai criar aqui alguns métodos. Então depois aqui do meu dunder str, eu vou criar um método chamado requirements. Deixa eu escrever aqui correto, né? Requirements underline list. Ele vai me retornar justamente os requisitos, só que convertido em uma lista. Então, self, ele vai fazer um return, self.requirements. Eu posso fazer um split no /in. Vou fazer a mesma coisa aqui com o responsibilities, né? Então, criar um novo método, def, responsibilities list, self, eu faço um return, self.responsibilities.split, e aí eu faço uma quebra, justamente aqui no /in. E aí eu vou utilizar esses métodos lá dentro do template. Então, aqui em list, né, dentro do meu template, em vez de eu pegar aqui, cadê? Não é no list, na verdade, no details, né? Em vez de eu utilizar job.description, eu vou pegar o método. Então, eu faço aqui um job.description underline list. Posso tirar aqui esse... Na verdade, aqui não é o description, não. É o requirements, tá? Requirements underline list. E aqui, responsibilities underline list. Se eu salvar e voltar aqui, veja que ele veio agora, de fato, como uma lista Python, né? Então, certinho. Aí eu só preciso tratar isso para exibir um em cada LI, né? Então, olha só. Aqui dentro, ó, na parte de requisitos, eu vou ter uma UL. Eu vou iterar em cima desse job requirements list. Então, eu vou fazer aqui um for.
requirement in job requirements list. Faço aqui um end for. E para cada um eu vou colocar uma li com o meu requirement. Posso apagar esse P. Se eu voltar aqui, pronto, certinho do jeito que eu queria. E a mesma coisa a gente faz aqui para o responsibilities, né? Então, coloca um L, depois eu coloco um for. Aqui, deixa eu copiar esse nome, responsibility. In job responsibility list. Coloco aqui um end for. E para cada um eu coloco uma li exibindo esse responsibility, né? Pronto. Vamos voltar aqui na página, atualizar e pronto, certinho, né? Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com todo mundo que você conhece que está aprendendo sobre programação. Caso tenha ficado alguma dúvida ou queira dar alguma sugestão, coloque nos comentários que iremos responder a todos. Até a próxima!